Na verdade, o espírito está forte, está preparado, mas a carne é fraca. Então é nesse contexto, a carne fraca, que Jesus fala essa frase, tá? Quando Jesus está dizendo, o espírito está pronto, mas a carne está fraca, ele está falando da nossa fraqueza, mesmo física, tá? Não é que a minha carne é fraca, por isso eu pequei. Não, não é nesse contexto de pecado que Jesus está falando. Ele está falando na dificuldade que nós temos de buscar, de orar a Deus em certos momentos na nossa vida. Era um momento difícil, era um momento de angústia, era um momento de trevas espirituais que estava rodeando ali, eram os momentos que se aproximava a prisão de Jesus para a crucificação. E Jesus já tinha feito uma oração a Deus pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faz o que eu quero, mas o que tu queres. Então foi nesse contexto de desânimo espiritual que estavam os discípulos, e que nós muitas vezes também estamos nesse contexto de desânimo espiritual. Você que já foi uma pessoa avivada, uma pessoa animada espiritualmente, uma pessoa que enfrentou muita batalha, muitas lutas, né? E que nesse momento você está desanimado, você está sem forças para orar. E as pessoas falam: ora, jejuma, e você está fraco fisicamente, né? E você fala assim: estou fraco espiritualmente. Jesus não disse que os discípulos espiritualmente estavam fracos. Ele estava dizendo que a carne deles estava fraca. O espírito estava pronto, mas a carne estava fraca. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação, sem força para orar, sem força para jejuar, sem força para ler a Bíblia, porque ler a Bíblia é o alimento que nós precisamos para que nós nos renovamos, nos fortalecemos, e muitas vezes nós não temos força. Quantas vezes, vocês escrevem aqui no comentário, aproveita e já vai dando like, quantas vezes você pegou a Bíblia para ler, tá? A palavra de Deus para ler, e você não conseguiu ler porque veio cansaço, veio sono, veio desânimo, e você não conseguiu ler a palavra de Deus que alimenta. Porque quando você consegue resistir esse cansaço, quando você consegue resistir esse sono, e você consegue ler, você lê um pouquinho, né? Depois volta a ler de novo, você consegue vencer essa fraqueza da carne. Tá? Então você precisa do quê? Você precisa resistir esse momento de desânimo. Essa palavra que eu estou trazendo aqui para você é se você está passando por esse momento de dificuldade, que você não está conseguindo orar. Você que já foi um homem de oração, uma mulher de oração, um homem renovado, um homem que levou ânimo para as outras pessoas, e nesse momento você se sente fraco. Você não consegue ler a Bíblia como você lia antigamente. Você não consegue mais orar como você orava. Você não consegue mais jejuar como você jejuava. O que Jesus está chamando a atenção nossa aqui é que nós devemos resistir toda essa fraqueza, tá? Porque o seu espírito está pronto, mas a sua carne está fraca. Então nós precisamos de resistir a essa fraqueza. Nós precisamos de ler a Bíblia, precisamos de abrir um jejum, mesmo que você não está conseguindo, mas você abre o jejum, porque o jejum também, ele quebra essa fraqueza da carne, ele traz força espiritual para você vencer, porque aquele que mais você alimentar, mais forte vai ficar. Então, você precisa se fortalecer, tá? Esse desânimo que você muitas vezes está sentindo, os discípulos, João, Pedro, Tiago, que eram aqueles discípulos avivados ali, que estavam sempre ali do lado de Jesus, um pouco antes dessa situação, Jesus conversando com eles, Pedro e os discípulos, né? Jesus falou assim, falou para eles o que ia acontecer com ele, né? E eles falaram: olha, Senhor, nós iremos contigo até a morte. Todos falaram isso. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Tá? E Pedro percebeu isso quando ele negou Jesus pela 3ª vez. E Lucas, ele mostra que naquele momento que Pedro nega Jesus pela 3ª vez, ele lembra do que Jesus tinha falado.
E Lucas, ele descreve esse momento. Ele diz que Pedro olha para Jesus, significa que Pedro estava perto de Jesus. No momento que ele negou Jesus, ele não estava longe de Jesus, não. Pedro estava perto. Às vezes você está perto de Jesus espiritualmente, está negando Jesus por medo, por uma situação. E os olhos de Pedro encontram com os olhos de Jesus. Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. Olha, eu fico arrepiada. Naquele momento, Pedro entra em, sabe, em arrependimento, em remorso ali, muito arrependido pelas atitudes que ele tinha tido com o Senhor. Ele que dizia, junto com os demais, que eles iriam com ele até a morte. E eles estavam ali amedrontados, com medo. Gente, não vamos refletir sobre isso. Há momentos na nossa vida que nós negamos Jesus por medo também de nós estar numa situação ruim, por algo que está acontecendo à nossa volta. E nós muitas vezes julgamos Pedro. Pedro negou Jesus e nós também negamos Jesus diariamente, sabe? Mas Jesus, ele não está olhando para as nossas fraquezas. Jesus, ele não leva em conta as nossas dificuldades, as nossas limitações. Porque Deus nos criou e ele sabe das nossas fraquezas. Mas de quanto nós estamos dispostos a recomeçar. No quanto você está disposto a fazer de novo, diferente. É isso que Deus olha. Na sua disposição de voltar atrás e se arrepender. E fazer de novo, mas fazer diferente. Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus vai atrás deles. E eles tinham voltado para a vida que eles tinham antes de Jesus os chamar. Pedro tinha voltado a pescar, né? Estava todo mundo ali desanimado, triste, porque aquilo que eles tinham, a esperança deles parecia que tinha ido embora. Mas Jesus vai atrás e traz de volta. E eles foram os homens responsáveis pela fundação da igreja aqui na terra. O Espírito do Senhor veio sobre eles e eles, tomados pelo Espírito Santo, eles foram encorajados e enfrentaram até a morte por amor do Evangelho. Nós sabemos a história dos discípulos, dos apóstolos, o que cada um passou. Até João, que morreu de velhice, ele passou pelo cálice. A história diz que João foi jogado dentro de um tacho de óleo quente e tirado e jogado na ilha de Pátimo para morrer. Foi quando Jesus aparece para ele e revela todo o Apocalipse para ele. Então todos passaram pelo cálice. Eles falaram que iam com Jesus até a morte e foram. Não naquele momento da crucificação de Jesus, mas num outro momento, num outro tempo. Jesus sabia das suas fraquezas. Jesus conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Mas o que Deus espera é o que nós vamos fazer após as nossas atitudes. Se nós não arrependemos, nós vamos nos arrepender das nossas atitudes e vamos estar dispostos a recomeçar, fazer de novo, porque Deus sempre nos dá a chance de fazer de novo, a oportunidade de fazer diferente, tá bom? Esse foi o assunto de hoje. Eu espero que isso tenha trazido para você uma relevância, tá bom? Tá passando aqui uma playlist, se você quiser pode clicar e assistir outros vídeos desse canal. Muito obrigada por estar assistindo até agora. Se inscreva nesse canal, deixando joinha para mim. Um beijo bem grande no seu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!